Bom, agora eu quero entrar no outro assunto para sarar a tua economia. Ó, pingou aqui a primeira vez, Leila. Agora pingou. Queridos, vou contar uma revelação que começou há uns 2 anos, se consolidou o ano passado, e eu tive coragem de ensinar sobre isso depois de muito resultado prático. Porque mesmo que a gente tenha as bases bíblicas, tenha a revelação, mas precisa ver resultados. Amém? Aí você tem certeza de que você está no caminho certo. Não pode, aprendi uma verdade agora, já saí pregando, nem pratiquei. A gente tem que praticar aquilo que a gente prega para ter autoridade. Então eu quero falar sobre a primogenitura. E o que é isso? E que implicações tem na prática da nossa economia como família, como pessoa, como ser humano. Então vamos lá. Quem já ouviu o estudo sobre primogenitura ou já ouviu a palavra primogenitura? Todos aqui? Todo mundo que já leu a Bíblia sabe que existe um direito chamado direito de primogenitura. O que é esse direito? Está em Deuteronômio 21, verso 15 a 17. Vamos ler então o direito da primogenitura. Deuteronômio 21, 15 e 17, tem uma ilustração, chama-se o direito do primogênito. Quando um homem tiver 2 mulheres, isso é na lei antiga, viu gente? Não vai pensar que vale. Uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, ou seja, ele tem uma mulher que ele ama menos que a outra. Jacó, Léa e Raquel. Se o filho da aborrecida for o primogênito, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, na frente do filho da aborrecida, porque ele é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é seu. O primogênito é o primeiro fruto da força de um homem. É o símbolo da sua virilidade, meu primeiro filho. Aquele orgulho de dar continuidade à raça. E por conta disso, ele carrega o direito de dupla honra, dupla herança. Então, se o pai tem 6 filhos, e ele tem propriedades, ele vai dividir em 7 partes, não em 6. E vai dar 2 partes ao primogênito. Então o primogênito recebe o dobro de seus irmãos. Sempre. Então na hora de dividir a herança. Aí ele cita um caso aqui que o homem pode ter uma mulher que ele não gosta tanto e tem uma outra que ele gosta demais, mas isso ainda não é motivo para romper a lei da primogenitura. O primeiro a abrir a madre é dono de unção dobrada. Esse princípio está escrito em Deuteronômio, quando Deus está ensinando Moisés. Mas não nasceu aqui em Deuteronômio, o princípio é anterior. Quando começa isso? Em Êxodo capítulo 13. Vamos dar uma olhada lá? Êxodo 13 é o dia seguinte à saída do Egito, ok? Capítulo 12 é o capítulo da Páscoa. Nesse capítulo 12 é o dia em que eles vão comer o cordeiro pascal dentro de casa, vai passar o sangue aonde? Nos umbrais da porta e vai comer o cordeiro. Para quê? Qual é a função desse sangue? Proteger do quê? Proteger da morte. Então o sangue protege da morte de quem?
Dos primogênitos. Então, a última das pragas é a morte de primogênito. Então, eles saem livres por um cordeiro. Um cordeiro que dá a vida, livra os primogênitos, ok? E agora eles podem sair com os seus primogênitos. Só que olha o que acontece no capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. No dia seguinte, a primeira providência que Deus fez foi uma proteção a filhos primogênitos. Por quê? Porque houve uma grande matança de primogênitos. Toda vez que uma grande matança, uma grande tragédia, uma coisa absurda marca a terra, algo ruim acontece na terra, fica uma marca no reino do Espírito, na genética, na atmosfera, onde você quiser colocar. Mas o que essa marca vai fazer? Dar direito à repetição. Se acontece uma tragédia numa cidade, aquela tragédia vai se repetir ou décadas, ou anos, ou séculos, mas fica um registro, e se não remir, se não fizer nada, se não interceder, se não apagar, se não pedir a Jesus, se não interferir nessa história, ela fica marcada para repetir. Por que você acha que os homens pecam? Porque houve o primeiro pecado na raça, entrou na genética do Adão, então vai acontecer na sua descendência. 9 de Ave, no calendário hebraico tem um mês que chama Ave, toda vez que chega 9 de Ave, o povo judeu treme. Porque pode acontecer uma tragédia nessa data, porque as 2 destruições do templo foram 9 de Ave. Quando os babilônios destruíram e quando os romanos destruíram, foi no mesmo dia. Quando saiu na Espanha a perseguição deles lá na chamada Inquisição Espanhola em 1492, o decreto foi dia 9 de Ave. Quando Amã, lá começa aquela perseguição, tem a ver com 9 de Ave. Várias tragédias na história de Israel, elas têm a sua partida no dia 9 de Ave. O governo brasileiro, há uns anos atrás, enviou 25 milhões para o Hamas. Hamas é o grupo terrorista que governa a faixa de Gaza e que são inimigos mortais de Israel e vive jogando foguete. Inclusive, essa semana estão lançando foguete sobre Israel. Hoje lançaram. Você sabe que dia foi que Lula assinou para mandar 25 milhões para os inimigos de Israel? Dia 9 de Ave. E você tem dúvida ainda se não é usado pelo cão ou não? Essa data é como se fosse um registro no reino do Espírito contra Israel. Agora, quando começa isso? No dia em que os espias voltam com o relatório e desanimam o povo e se rebelam e não cumprem o que Deus falou. Era dia 9 de Ave. Entrou uma marca. Essas marcas, então, elas se perpetuam. Então, teve um dia na história em que morreu centenas, talvez milhares de primogênitos, de animais e de homens. Criou uma marca e ela vai se repetir. Deus sabe que as leis no reino do Espírito não podem ser mudadas, a genética não pode ser mudada, uma vez registrado fica, só pode fazer uma coisa, outra lei para livramento. Lembra? Esther clama ao rei, tira esse decreto contra os judeus, ele diz, não se sai mais. O que eu posso fazer é o direito de defesa. Estamos entendendo como funciona o reino do Espírito? É dessa maneira. Os registros feitos, eles não podem mais ser mudados. A menos que um só pode mudar. Aquele que não foi marcado por tragédia nem por nada.
Ele é o único que pode vencer, porque Ele deu a sua vida por nós e pôs marcas nele, e Ele tem o poder de tirar todas as marcas. Ele é o único que foi consolar João, que chorava muito, dizia: ninguém é digno de desatar o livro e os seus selos. Ninguém nem sequer de olhar para ele. Calma, João, calma. Tem um que pode mudar a história da humanidade. Tem um que é digno, ele venceu, ele é o leão. Ele não foi marcado por Satanás, ele não tem nada do diabo, o diabo não tem nada dele. Então, ele é digno de mudar. Ele é o único que altera a genética, altera o livro da vida. Eu e você somos esse livro que estava selado para destino eterno da condenação por causa das marcas genéticas de tanta iniquidade de geração após geração, mas Ele mudou o destino. Ele pode mudar, Ele tem o poder, Ele é o Cordeiro de Deus que tira pecado, tira iniquidade e tira as marcas da iniquidade da nossa genética. Ele pode mudar e é Ele que vai garantir a mudança. Então Deus fala para Moisés: Moisés, estabelece uma proteção, me dá todos os primogênitos, uma vez sendo meus, o maligno não toca. E além de não tocar, eu ainda vou dar a bênção dobrada para eles. Olha a importância do assunto. Então, Moisés anuncia ao povo, levanta um censo que está em Números capítulo 3. Números capítulo 3 é uma descrição do que acontece. Ok? Vamos ver? Números capítulo 3, verso 40 em diante. Diz assim: e disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, e em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel e dos animais e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes, dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma agora os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, e eu sou Yahvé, o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomará para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e tomarás a 20 geras o ciclo. E a Arão e aos seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro aos dos resgatados, a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Havia 22.273 primogênitos nesse dia. 22.273. E Deus fala: todos eles são meus. É para quê? Serviço de altar. Servir no templo. Trabalhar só para mim. Não vai trabalhar para criar gado, nem para fazenda. Vai ser sacerdote, vai trabalhar comigo. Como levitas. Eles vão limpar o santuário, eles vão trazer as ofertas, fazer a imolação, colocar as libações, acender as velas de manhã, de tarde, de noite. Eles vão fazer o serviço de oração, louvor, só para templo. Quando tiver templo, eles vão ser responsáveis
pelo trabalho sacerdotal, trabalho levítico. Ok? Essa é a função do primeiro filho de cada família. Essa era a única maneira de Deus protegê-los de não serem destruídos, dessa marca não vir sobre eles e Satanás não atingi-los. Mas ao contar o número de primogênitos, Deus havia tomado uma decisão de que ele, muito embora tivesse estabelecido que seria um de cada família, ele muda diante de uma circunstância que aconteceu e ele troca os primogênitos das famílias pela tribo de Levi. Quando foi que ele tomou essa decisão? Alguém lembra? Foi quando Josué e Moisés estão descendo do monte com as tábuas da lei, e Moisés diz: escuta o alarido. Josué acha que é o povo fazendo festa. Não é nem de vencido, nem de vencedor, isso aí é alarido diferente. Quando chegou lá embaixo, o que eles estavam fazendo? Idolatria, bezerro de ouro. Naquele dia, Deus fala com Moisés: veja quem não participou dessa festa satânica aí, só os levitas. A tribo de Levi não concordou, ficou de fora. E daquele dia Deus fala: então eu vou usar somente da tribo de Levi para serviço sacerdotal, para o serviço do templo, e todos os primogênitos das outras terras, das outras famílias, serão substituídos por levitas. Eu não vou trabalhar com um de cada, eu vou trabalhar com essa tribo que me foi fiel na hora da idolatria. Daí para frente, ele faz a conta. Quanto faltou? Faltou 273. Teve um número de levitas menos do que o número de primogênitos. O que faz com esses 273 para eles também ficarem protegidos? Tragam o resgate. Esse então passou a ser uma lei de resgate da primogenitura. Todo primogênito, para não ser destruído e ter o direito à bênção, ele vai ter que levar uma oferta. A quem? Aos sacerdotes. E ele foi estabelecido, na linguagem de hoje, 60 gramas de prata, ou o equivalente a um cordeiro de primeira, de qualidade. A primogenitura teria sido abolida? Estariam os primogênitos de agora tendo que ser resgatados ou não? O que vocês acham? Estamos no século 21. Será que traz algum problema ser filho primogênito? Acho que não, né? Deve ser tudo igual, em Cristo acabou isso, né? Eu vou começar a contar e daqui a pouco a gente faz a pesquisa aqui. Para vocês terem uma ideia, como a fúria de Satanás ela vem contra um primogênito, a Bíblia fala que Jó foi assolado. Ele tinha quantos filhos? 10. A casa de quem? Qual dos filhos que caiu? Pode ler lá, a casa do primogênito. Foi a única casa que foi assolada, foi a do primogênito. E todos os irmãos estavam dentro daquela casa. O diabo foi na casa do primogênito, derrubou e matou todos os irmãos dele. Quando o rei de Moabe estava sendo perseguido por Israel e por mais uma nação juntas, ele ia perder a guerra. Sabe o que ele fez? Pegou o seu filho primogênito e sacrificou em cima da muralha da cidade. O filho que herdaria o trono, ele mata em oferta ao deus Tamuz, que era o deus de Moabe. Na hora, uma indignação caiu sobre os exércitos de Israel e de outro rei, e eles voltam. Eles já tinham vencido a guerra e eles não conquistam Moabe, porque o rei fez uma oferta a Satanás matando o seu primogênito. O diabo quer os primogênitos e há uma força quando ele consegue vencer o destino e o propósito de um primogênito. Meu telefone toca, o pai me liga, um pai de uma pessoa me liga: apóstolo Léo, eu sou aqui de Belém do Pará. Há anos atrás eu fiz uma oferta em ouro para o senhor. E aquela oferta me trouxe uma empresa. Eu fiquei razoavelmente bem, paguei as contas.
E agora eu estava orando a Deus, e eu perguntei a Deus, por que o Senhor não abençoa a minha filha para ela passar na universidade? Ela não passa em vestibular. Por que o Senhor não abençoa? E aí ele me disse, porque você nunca resgatou sua primogênita. Como é que eu vou abençoar? Pastor, o que é esse resgate aí da primogênita? Me explica. Eu falei, só um momento que eu vou estudar um pouco mais, porque eu já assunto, mas nunca pratiquei. Pedi para ele, fui pesquisar, estudar e conversar com o bispo Jobe, Reinaldo Jobe, de Primavera do Leste, que ele fala muito sobre isso. E eu já tinha escutado várias vezes, mas não tinha internalizado, porque eu não tinha, tipo assim, mas será? Hoje em dia ainda vai ter que dar cordeiro de oferta. Entende? Igual você está aí agora, ainda tentando ser convencido. Bom, ele me explicou, deu algumas bases bíblicas, eu dei uma lida, falei, é mesmo. Ele diz, Léo, até hoje o princípio é igual. Um pastor numa igreja, por que ele recebe os dízimos? Por que ele recebe? Porque é como se ele fosse o primeiro filho de cada família que está aqui que não deu o seu primeiro para Deus. Ele é o substituto, muitas vezes. E como substituto, ele precisa receber o resgate dos que estão sob o cuidado dele. Para fazer valer, senão ele não rompe e o diabo vai tocar nos primogênitos. Primogênito, irmão, só foi feito para uma coisa, para dar certo só no altar. Tudo que ele vai fazer de negócio, ele acaba falindo. Daqui a pouco você faz uma avaliação, eu vou pegar os primogênitos aqui, e eu vou ver se tem algum primogênito aqui que está super bem de vida, financeiramente. Eu conversei com mais de 50, todos, é o mesmo perfil. São apaixonados, vão por Deus, quando se converte, é claro, porque tem muito primogênito que não se converteu, e vai, às vezes até vai bem um tempo, mas depois desaba tudo. Quando eu vejo um homem na igreja, ele é um empresário, está indo bem sucedido, eu falo, eu sei que você não é primogênito. Devia ser o contrário, ele devia estar com a bênção dobrada, mas eles nunca deram o resgate. Então eles ficam embaixo de maldição. E o diabo mira os primogênitos. É o primeiro fruto que ele quer, é a primeira força da virilidade de um homem, é a primeira mira de Satanás. Ele quer destruir aquela vida a qualquer preço e deixar ele sem recurso. E eu vou te falar, as mulheres também, não é apenas o filho, mas também a filha. Com esse missionário, depois que eu falei, ela falou, pelo amor de Deus, o senhor explicou minha vida toda, eu já falei umas 5 vezes, tudo, até coxinha que eu fui vender na rua, eu tive que dar, porque eu não conseguia vender. Nada dá certo, eu vou ganhar dinheiro, pastor, é uma luta para fazer o pingadinho. Mas na igreja, revela, é usada, dá conselho, ajuda, abençoa, porque é feita para isso. Mas às vezes a igreja não tem condição de absorver todos esses para poder fazer salário, eles precisam ser uma bênção para poder ganhar dinheiro. Como é que faz? Pega o valor de um cordeiro de primeiro ano, reprodutor, boa qualidade, não esses de abate, paga ao sacerdote e ele vai te abençoar e a porta abre. Eu estava na Bahia. Não, antes da Bahia, eu estava conversando com Flávia, aquela que você conheceu. Ela está morando em Belo Horizonte. A Flávia tem projetos para coisas muito boas e muito grandes. Ela tem um aplicativo que ela criou, que a hora que começar a bombar, ela vai ganhar milhões. Mas eu estou com ela lidando há uns 4 anos, foi agora recente essa última conversa. Eu falo, Flávia, o que tem? Que toda vez esses negócios, parece que vai fechar contrato, bate na trave e não entra? E eu perguntei, você é primogênita? Ela disse, primogênita, filho do pai que é primogênito, da avó que era primogênita, eu sou a sequência de primogênito, Léo. Falar em primogênito na minha casa, todo mundo é primogênito, minha avó, minha mãe,
Tudo nós fomos. Meu pai, minha avó, e detalhe, tudo veio da feitiçaria com cabeça feita. Minha avó se converteu, ficou uma profeta na Assembleia de Deus. Essa Flávia que eu estou falando para você, ela é muito usada por Deus como profetisa de altar, não sei o quê. Eu falo, mas na hora dos negócios, trava tudo. E aí eu falei para ela da oferta de primogenitura, ela falou, pastor, eu estou passada com esse assunto aí. Nunca ouvi isso. Eu falei, eu estou aqui hoje na casa do Reinaldo Job, e eu vou por ele para falar com você aqui no vídeo. Aí coloquei o Reinaldo, ele explicou para ela, conversou, passou meia hora, ela volta a me chamar com o olho vermelho, chorando. Eu falei, o que foi, Flávia? Machucou? Ela disse, não. Tem 30 dias que eu tive um sonho, e apareceu um homem de terno e me dava um cordeiro, e dizia que era para eu dar de oferta. Só que o homem que eu vi é esse, está aí falando contigo, o Reinaldo Job. A hora que eu vi ele no vídeo, eu falei, meu Deus, é o homem do sonho. Só que eu só lembrei depois que desliguei, que eu comecei a orar, pedir a Deus como que é esse assunto, e Deus fez eu lembrar que ele veio no meu sonho dizendo aqui, ó, o cordeiro para você dar de oferta. Passou uns 8, 9 meses, eu fui à Bahia. Flávia saiu da Bahia, saiu de Belo Horizonte, foi até a Bahia para ficar com a gente. Quando chegou numa terça-feira, como hoje, ela fala, Léo, Deus me disse que é hoje que eu preciso fazer a minha oferta da primogenitura. Falei, hoje. Já pensou? Terça-feira. À noite, ela estava com 5 passagens para ir para a Europa. À noite não, foi no outro... Estou misturando, deve ter sido uns dias depois. Não, foi naquela noite mesmo. Foi sim. E aí, eu falo, mas por que hoje? Ele falou, Deus falou que tinha que ser hoje. Terça-feira, eu falei, você conseguiu... Eu falei, por que você não fez antes? Ela falou, eu não sei. Eu até queria fazer, mas não vinha o dinheiro, e também não vinha aquele impulso, sabe? Mas hoje veio tão forte, e eu falei, Deus, mas eu e o dinheiro, eu não tenho. Ele falou, você tem sim, você tem uma corrente de ouro, e ela dá o valor. É uma corrente cara que ela tinha, ganhou do apóstolo dela, do Eduardo, da Ada. E Deus falou que eu tenho que entregar essa oferta em ouro, pela minha primogenitura. Olha só o mistério. E aí, eu pensei, bom, deve ter algum motivo do calendário judaico. Eu sempre procuro no calendário judaico o que está acontecendo, que paraxá eles estão estudando, que texto bíblico que está regendo aquela semana. Eu fico tentando achar uma conexão com o mundo judaico, porque ali tem explicação para quase tudo. E na hora que eu abri meu WhatsApp, abri meu celular, uma pastora que é extremamente judaica, que tem uma visão profética muito profunda, e a minha amiga, eu estou morando lá na cidade dela, na Bahia, que Deus falou para eu e Leila mudar para a Bahia e passar lá uns meses. Ainda estamos tentando discernir esse mistério. Saímos de Jerusalém, a gente morou anos em Jerusalém, agora moramos em São Paulo, e Deus falou, passe um tempo na Bahia. Agora, isso foi essas semanas agora. Mas isso que eu estou contando foi 2019. Antes da gente ir para Portugal. Então, naquela época, eu fui ver que calendário era. Quando eu abro, a Júcia, a pastora, a profeta, está falando comigo na hora, online. Ela disse, apóstolo, o senhor se lembra que o senhor veio na Bahia exatamente há 1 ano atrás, 2018, o senhor veio aqui nessa época, 2017, o senhor veio aqui nessa época? Eu falo, lembro. O senhor lembra a palavra que o senhor trouxe profética? O senhor disse que Deus vai trocar o governo do Brasil e que ia colocar um justo no trono, mas que o ato a gente tinha que completar na Bahia, porque na Bahia está um trono e Satanás estava ocupando esse trono, e você falou, arranja uma cadeira em forma de trono que eu tenho que sentar e profetizar que Deus vai colocar uma unção de Deus na cadeira do Brasil. O senhor lembra disso? Eu falei, lembro. Foi exatamente essa época. Pois é, hoje Deus me fez lembrar que você fez aquele ato,
E realmente trocou. Em 2018 teve a eleição, trocou radicalmente, uma visão totalmente diferente. E ela me disse, o senhor está vindo na Bahia de novo, e Deus está me falando que dessa vez Ele vai mexer na economia do Brasil. E nesse culto que o senhor vai fazer hoje, o senhor vai fazer um culto aí hoje? Eu falei, vou, em Salvador. O senhor vai falar para todas as pessoas, de criança de colo ao ancião, trazer oferta no altar e ninguém pode ficar fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é o resgate da economia do Brasil. Quando ela disse isso, o Espírito falou comigo, a Bahia é o meu primogênito do Brasil. É o primeiro estado, é onde tudo começa. E ele nunca foi resgatado como filho primogênito. Por isso, a feitiçaria, Satanás veio em cima dele com tanta fúria. Virou o centro da força de esquerda e o centro de espiritismo. E eu falei, é mesmo, Deus. E o Senhor me explicou, sabe por quê? Porque o diabo mira o primogênito. Ele quer destruir, ele quer prender, ele não quer prosperar. E o Espírito me fez ver uma coisa na hora. Ele falou, onde está o centro da corrupção do Brasil? Eu pensei, Brasília. Ele falou, pensa bem, onde está o OAS? Onde está o Odebrecht? Onde está Duda Mendonça? O marqueteiro do PT, que denunciou e falou de toda aquela corrupção e do dinheiro lá fora que o PT tinha. Tudo Bahia. Falei, diabo, você foi descoberto, meu filho. Agora você está pego. Deus te entregou. Nós vamos te arrancar dessa terra. Irmãos, à noite aquele povo veio com força. A gente soltou o áudio durante o dia, da criança de colo ao ancião. Todos trouxeram, nem que fosse uma moeda, mas ninguém ficou de fora, e Deus mandou fazer um documento, levar para cartório um livro de ata, registrando o nome de todos os que participaram, dizendo, a Bahia foi resgatada, e tem lá a data certinha, registrado e apresentado diante de Deus como um testemunho de que há um resgate do primogênito do Brasil. Deus vai curar cada área da nossa nação. Naquele dia teve um homem que falou, eu vou fazer, além do resgate da Bahia, eu quero fazer o da minha filha. Porque a minha primogênita está no mundo, ela me odeia, tem 14 anos que não vê o pai e não quer saber do pai, toda vez que tenta contato é uma briga. A mãe foi embora, levou a filha e colocou o que quis na cabeça, né, da filha. O pai se converteu, mas não tem acesso à filha. E é muito ódio, ele falou. 2 dias depois, o telefone dele toca. A menina gritando, pai, eu preciso te ver, meu pai. Venha, por favor. Ela gritava no telefone e chorava, pedindo a presença do pai. E ele diz, na hora que ele escutava aquilo, ele só via o momento em que ele tinha caminhado para o altar, levando a oferta e dizendo a Deus, é pelo resgate da minha primogênita. Irmão, testemunho igual a esse começou a chover testemunhos, filhos que encontraram seu pai depois de 15 anos. O profeta Amaro diz que o filho dele voltou a falar com ele depois que ele fez a oferta de primogenitura. Resgatei meu primogênito. O diabo estava com as mãos em cima dele. Irmãos, eu tenho perguntado para primogênitos e primogênitos nas igrejas, como está a sua finança? A maioria já faliu 2, 3 vezes. A maioria diz, na igreja é uma bênção, cara, flui o dom e tudo, mas na hora que eu tento montar um negócio, parece que a mente fecha, o negócio dá errado. Não rompe. Eu falo, é porque não foi resgatado. Essa história não é só aqui, é todo lugar é igual. Às vezes Deus substitui primogênito dentro de uma família. Eu sei que a minha irmã era primogênita, mas eu sei que ele passou para mim a primogenitura espiritual. Eu passei a ser sacerdote da minha família. Há famílias em que o 2º ou 3º filho é que é levantado, porque às vezes os pecados que um primogênito vai cometer, afasta ele tanto de Deus que ele já não consegue
ser o cabeça da família, que era o destino dele. Por exemplo, a Bíblia fala que José pegou a primogenitura, mas ele era caçula. O primeiro filho é Rúben, segundo Simeão, depois Levi. Rúben deitou-se com a mulher do pai. Simeão e Levi mataram os homens lá no dia que pactuaram para circuncidar. A primazia passa para Judá, o quarto filho é que recebe o cetro de governo. Judá, o quarto filho, vira regente da família. O cetro não se apartará de Judá, mas a primogenitura vai para José. O que o primogênito tem que ter? Dupla unção, dupla herança. José tinha 2 filhos e Jacó fala, eles 2 vão ter herança na terra igual tem os meus outros filhos. Porque José passou a ter dupla herança, porque Deus deu a direito a ter. Porque a direito de primogenitura passou para José. Você pega homens como Sansão, um primogênito, tinha tudo para ser bênção, tudo consagrado para Deus, mas aí ele se perde na caminhada. Olha a fúria de Satanás em cima dele. Você pega Samuel, que ficou fiel a Deus, um primogênito. Olha a bênção. Então, como faz esse resgate? Eu perguntei para várias pessoas, sabe quanto custa um bom cordeiro? Ele vai entre R$1.000 até R$2.000. Cordeiro de qualidade, feita lá, estudo pessoal das universidades de zootecnia, essas que fazem estudo de não é agronomia, é agropecuária. Então eu perguntei lá, porque ficava tudo variando. Você entra na internet a 340, mas esse que você compra para matar. Então, no Rio de Janeiro, o apóstolo e o profeta do ministério, eles oraram e decidiram e estabeleceram. Uma vez que a autoridade estabelece, aquele valor fica. Então eles falaram, pastor, vamos estabelecer 700. E eles estabeleceram. Então agora Deus respeita, porque foi a autoridade local, estabeleceu, pesquisaram, nem no 1.000 e nem nos 300 e pouco que fica lá. Estabeleceram e quem creu começou a fazer. Tinha um homem que ele falou, sou primogênito, ele trabalha na Petrobras. Eu ainda ri, eu falei, você está fora você não está muito batendo, a sua primogenitura está... Aí sabe o que ele me falou? Engano seu, pastor. Eu trabalho na Petrobras, mas teve dias, e não foram poucos, eu não entendia por quê, eu não tinha arroz e ovo dentro de casa. O dinheiro simplesmente sumia. Era uma cabeçada, era um erro aqui, era outro ali, endividava. Quando eu via, oh meu Deus, não dava sustento para a minha família. Ele falou, e estou aqui, ó, afastado do emprego, com o joelho estourado, no INSS. Primogênito. Ele falou, tá. Então eu pensei, esse aí vai ser diferente, esse aí não. Aí encontrei um que estava abençoado, mas ele falou, eu recebi uma baita de uma herança. Eu sou do ministério, ele é pastor, além de tudo, ainda executa, ou seja, ele está guardado. Irmão, se uma pessoa vai para o altar e ele vai ser só de Deus mesmo, só para o altar, não vai entrar no mundo dos negócios, ele não precisa ser resgatado. Porque ele já está dentro da função. Agora, se ele não vai ficar só no ministério, e ele quer ter um ganho extra, ele que se resgate. Se o pai não está mais vivo, a gente pode se resgatar, viu? A gente paga pela gente mesmo. Essa lei é imutável da primogenitura. Pode passar quantos milênios for sobre a terra, como já passou, não muda. Você fala, mas eu não acredito. Então faça a pesquisa. Vamos fazer aqui? Quem é primogênito aqui? Abriu Amado, primeiro filho ou primeira filha? Quem está bem na igreja e está firme? Olha o tanto de primogênito que tem aqui. Ó. Por que você acha que você na unção é uma bênção? Vai tentar montar a empresa e ficar só no... Já tentou? É isso.
É impressionante, não muda, todo lugar. Me fala alguém aí. Primogênito aí, quem já tentou, dos primogênitos, quem já tentou alguma coisa e não deu certo? Uma empresa abriu, faliu, levanta a mão quem já está na luta há muito tempo e não entende. Os mesmos que estavam com a mão levantada. Por que isso? Porque nunca mudou. Faça isso. Faça um esforço. Faça um esforço, porque Deus quer te abençoar, primogênito. E você vai levantar e vai para o teu sacerdote, ou não sei quem é o seu sacerdote, mas traga o seu sacerdote, ele vai impor a mão sobre você e vai orar da seguinte maneira: eu estou como sacerdote recebendo a oferta de resgate de primogenitura de fulano de tal, filho de, que nasceu no dia tal, e abriu a madre e dá o nome da mãe como primeiro filho, e apresenta ao Senhor a oferta de resgate, para que a bênção venha sobre ele e possa ser bem-sucedido. Fez essa oração, selou, acabou o problema. Vai começar a fluir, as portas vão abrir. Agora não negocia, não barateia. Ah, eu achei um cordeiro aqui de 150. Quanto vale o teu destino? Quanto vale a tua prosperidade? Porque brasileiro tenta dar nota em Deus, meu irmão. Essa lei do jeitinho, o que eu vi de gente tentando dar jeitinho, deu a oferta e não resolveu, continua no problema. Eu conheço gente, por quê? Porque ficou manobrando. Se o apóstolo local, o profeta, estabelecer um valor, aí Deus vai respeitar aquele valor. Senão ele vai pesquisar e falar: não, gente, o valor do excelente que tem na praça, que é digno de trazer a Deus, porque era 60 gramas de prata no passado. Então tinha a medida da prata e a medida do cordeiro. O que Deus fez para nos resgatar? Ele deu um cordeiro dele. Jesus é o cordeiro do resgate de todas as coisas. Então eu preciso apresentar a minha parte, porque ele já apresentou a dele. Deus já fez a parte dele, já está pronto o resgate. Agora eu apresento a minha e pronto, fechou. E Deus deu o perfeito, o melhor. Assim deve ser também a forma como eu olho esse assunto. E deveria olhar dízimo, deveria olhar tudo assim. Mas eu estou te dando um segredo para você ter portas abertas. Amém? Primogênitos que querem passar por esse processo, fica de pé e vem à frente.